Modal verbs. Os verbos modais sempre antecedem um verbo, e suas traduções dependem da ideia que se quer expressar, porque elas podem mudar. Observe então. Eu sei nadar. Posso ir ao banheiro? Você deveria ir ao médico. Observe que as três frases possuem uma tradução normal, porém, quando nós utilizamos os verbos modais para retratar, além da tradução, eles também trazem a ideia que se quer expressar em cada uma delas. Então, a tradução da primeira, eu sei nadar, fica I can swim. Posso ir ao banheiro? May I go to the bathroom? Você deveria ir ao médico. You should see a doctor. Ok? Então, observe que as palavras que estão em caixa alta são os verbos modais. E, por exemplo, na primeira frase, ele substituiu o verbo saber pelo can. Então, ele ganhou um significado diferente. Observe as estruturas para montar as frases. Os verbos modais são utilizados assim como os auxiliares. Isto é, eles ficam posicionados antes dos verbos e, portanto, muitas vezes não possuem tradução, porque são usados para transmitirem ideias. Outro detalhe sobre os verbos modais é que eles não mudam de forma. Para he, she ou it, por exemplo, eles não ganham S. Também, os verbos modais não usam TO após, a exceção o have to, que é um semimodal, e o ought to, que já tem o TO no próprio modal, já faz parte dele, não foi adicionado. Para as afirmativas, nós temos modelo, lembrando que o verbo modal ele está sendo utilizado como se fosse um auxiliar. Então, nós temos sujeito, o modal, o verbo e um complemento. Exemplo. You must go home early. I have to go home early. As duas frases, o must e o have to, estão sendo usados como deveria. Na primeira, a tradução é você deveria ir para casa cedo. A segunda, eu tenho que ir para casa cedo ou eu deveria ir para casa cedo. Observe que, apesar da tradução, há uma diferença na ideia de cada uma delas. Na negativa, acrescentamos o not depois do verbo modal. Exemplo. You must not go out tonight. Você não deveria sair hoje à noite. I don't have to go out tonight. Eu não tenho que sair hoje à noite. Novamente, a tradução é bem semelhante, porém a ideia é diferente. Nas interrogativas, colocamos o verbo modal antes do sujeito. Se precisar, antes do modal, o double H normal. Então, nós temos de exemplo. Why should I stay home? Por que eu deveria ficar em casa? Shall we go now? Podemos ir agora? Ok? Observe que os modais ganharam uma tradução, mas o mais importante é observar a ideia que cada um deles expressa. Não pensa muito na tradução, pensa mais na ideia. Okay? Então, reveja a estrutura, lembrando que você vai utilizá-los como se eles fossem os próprios verbos auxiliares, okay? Que normalmente nós usamos. Então, com exceção de have to e ought to, os demais verbos modais, você não precisa acrescentar aquele TO depois dele. E outro detalhe, o have to, como eu mencionei, é um semimodal. Por isso, na negativa ou na pergunta, ele precisa ter um auxiliar para demonstrar o tempo verbal da frase. Observe a tabelinha com a indicação dos verbos modais, o que cada um deles pode expressar. Eu coloquei uma tradução aproximada, mas lembra que o importante não é a tradução, o importante é a ideia que se quer expressar. Can, pode, consegue, expressa permissão informal, capacidade, habilidade e também possibilidade. Normalmente usado para traduzir essas informações no presente,
às vezes, bem raramente no futuro. Could, poderia, ou podia, ou conseguia, expressa permissão, bem formal, eu diria formalíssima, habilidade e possibilidade, e pode ser traduzido como o passado do verbo can. Have to, tinha ou deveria, expressa obrigação, só que essa obrigação é imposta por alguém, ou por alguma condição especial. Pode ser usado no presente, passado, futuro, depende do que você quer expressar. May, pode, poderia, expressa pedido, permissão, formal, também possibilidade. O might, pode, poderia, expressa possibilidade. Essa possibilidade é bem remota, algo que você observa que é possível, mas bem difícil de acontecer. Pensa num dia de sol. Você olha para o céu, não há nenhuma nuvem, você de repente solta uma assim: ah, hoje pode chover. Veja que, como eu disse, o céu está claro, não há possibilidade de chuvas. Então, é o might que expressa isso. Must, deve, deveria, expressa obrigação, proibição ou dedução. Ought to, deveria, precisa, expressa conselho de forma bem formal. Shall, deve, expressa convite, sugestão, ação futura. Também é usado, nesse caso de ação futura, somente com os pronomes I e we. Digamos que ele substitui o auxiliar do futuro will. Should, deveria, expressa conselho informal, recomendação ou uma sugestão. Will, será, expressa ação futura, como foi mencionado. A diferença entre will e shall é que o will é mais usado, mais comum, e pode ser utilizado com todos os pronomes, não só com I e we, como é o caso do shall. Would, gostaria, expressa convite, oferta ou desejo de alguma coisa. Observa que eu coloquei basicamente a tradução ou a indicação dos modais para a afirmativa. Só que também é possível fazer o uso deles nas negativas. E então, só precisa você colocar o oposto. Por exemplo, não consegue, não pode. Reveja o exemplo que foi citado no início. Então, nós temos lá: eu sei nadar. Olha a ideia, habilidade ou capacidade de saber, de fazer alguma coisa. Posso ir ao banheiro? Está pedindo permissão. Você deveria ir ao médico. Está expressando um conselho. Quando eu traduzo isso, observa que eu traduzo I can swim, porque o verbo modal can é o que me diz que dá habilidade ou capacidade de alguma coisa. Can I go to the bathroom? Ou may I go to the bathroom? A diferença é que eu só vou colocar se é formal ou informal, mas os dois está pedindo para ir ao banheiro. You should see a doctor, ou you ought to see a doctor. Os dois está expressando o conselho que você deveria ir ao médico, porém formal e informal. Se ficar na dúvida, volta e assiste o vídeo novamente.